Podeis assentar no nome de Jesus. Meus irmãos queridos, eu quero trazer essa breve meditação aqui nesta noite, porque é um texto bem peculiar no que se refere à capacidade que Davi tem de reconhecer os seus delitos, os seus erros. Nós estamos meditando já há 5 dias ininterruptos e todos nós percebemos aqui, principalmente com a observação dos 3 primeiros dias, que Davi passa por um processo catastrófico de tratamento por parte de Deus. Ele registra no primeiro verso deste salmo que ele precisou ser exaltado por Deus diante de seus inimigos. No verso de número 2, ele reconhece de que as suas chagas e enfermidades foram por Deus saradas. No verso de número 3, ele mesmo usa de uma parabolia, de uma aliteração, de uma metáfora, para dizer que o seu estado existencial era semelhante a alguém que estava vivendo dentro de uma cova. Ele mesmo disse que a relação que ele possuía naquela ocasião era de quem estava com um pé dentro da sepultura. Mas quando nós vamos fazer uma leitura voltada mais aos originais do texto, nós percebemos que esse culto de ação de graças prestado por Davi no Salmo 30 é o resultado de um tratamento de Deus na sua vida. Deus está permitindo que estas coisas aconteçam para que ele seja tratado de alguns problemas, de alguns males. Todos nós sabemos que Davi governou sobre as 2 tribos de Judá e de Benjamim durante 7 anos e reinou sobre toda a casa de Israel por mais 33 anos. Logo, a monarquia de Davi é uma monarquia de 4 décadas, 40 anos. Alguns estudiosos importantes e rabinos do primeiro século da era cristã consideram que este texto aqui do Salmo de número 30 é parte da poesia escrita por Davi como tratamento de Deus na sua vida por causa da vaidade. Davi se envaideceu com a sua glória pelo menos 2 vezes na sua monarquia. Ele se envaidece da glória que ele conquista quando peca com Betseba e manda matar o seu marido Urias, e ele se envaidece com a sua glória, principalmente nesse caso específico, quando ele vai fazer o censo de todo o povo. Então resta-nos a certeza de que este texto aqui é o resultado pessoal que Davi registra de forma coletiva da experiência que ele teve com a disciplina de Deus. Aqui no verso 6, eu fiz uma separação textual para compreendermos melhor este texto. E detalhe, este texto já estava sendo elaborado em outras porções da palavra de Deus, aonde nós percebemos uma certa impetulância existencial de Davi, como por exemplo no Salmo de número 10 e no versículo 6, aonde o próprio Davi exibe um excesso de confiança. Exibir um excesso de confiança, não há nenhum problema nisso. O problema é exibir a confiança sob o patamar de um terreiro errado, equivocado. A minha confiança não deve ser celebrada e cultivada no terreiro da impetulância, da altivez, do orgulho e do salto alto. Veja o que diz esse texto. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade. Nós temos que observar aqui pelo menos 2 coisas. A primeira é a autossuficiência de Davi. Ele está dizendo, dizia eu. É interessante que há um registro aqui desta autossuficiência. Ele se esqueceu o que em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 11 ao versículo 18, Moisés escreveu quando ele diz: guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos,
nos seus estatutos que hoje vos ordeno, diz o Senhor, para não suceder que, havendo tu comido e te fartes, havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se te acrescentares a prata e o ouro, e se te multiplicares tudo quanto tens, se eleve o teu coração para esqueceres do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande, terrível deserto de serpentes ardentes, de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, mas que o próprio Deus tirou água da perdeneira para vos dar a beber, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não o conheceram para te humilhar e para te provar, mas para no fim te fazeres o bem. E digas no teu coração: a minha força, a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Não, antes, diz o Senhor, lembrarás do Senhor teu Deus, Ele que te dá força para adquirires a riqueza, para confirmar a aliança que jurou a teus pais, como se vê no dia de hoje. É natural que alguém se envaideça com o carro. É natural que alguém se envaideça com a roupa, com a bolsa da Louis Vuitton. É natural que alguém seja capaz de se envaidecer com coisas dessa vida, porque coisas dessa vida são atrativas, atraentes, influenciadoras. É natural que nós possamos administrar esse tipo de altivez, de orgulho. Davi fez isso. Mas é interessante que Davi demora muito para se envaidecer. Ele tinha um exército temido por todos os homens. O segundo exército mais poderoso, fora o exército de Davi, tinha mais de 500 mil de soldados a menos. Davi tinha 1.570.000 valentes. Adquiriu ouro, prata e cobre que não puderam ser contados. Ele vai descer o seu coração diante de Deus. Olha o que ele está dizendo. Dizia eu, na minha prosperidade. A segunda palavra que eu quero destacar aqui com muita tristeza no meu coração é a palavra orgulho. Ele tem orgulho daquilo que ele realiza. Lembra de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo 11 até o 18, que eu acabei de proferir aos irmãos? Deus está dizendo para mim, Presley, a glória da igreja, se é que ela tem, ela é minha. As conquistas da igreja, se é que ela as conquistou, são minhas. Eu é que dou vitória para o meu povo. Eu é que fortaleço a tua conta bancária. Eu é que levanto a tua autoestima. Você, para dizer a verdade, muito mais do que uma autoestima, você necessita de ajuda do alto aqui nesta noite. Eu não sei quais são os teus problemas, mas eu sei de uma coisa. Este texto aqui ele é importantíssimo, porque toda a sua autossuficiência, o seu orgulho, está baseado em uma coisa: a minha prosperidade. É interessante que a prosperidade ela é circunstancial. Se a prosperidade é circunstancial, ela é temporal. Eu não posso me embasar na minha autossuficiência, não. Eu preciso embasar as minhas conquistas e vitória, acreditando que aquilo que Deus está me dando, veja, aquilo que Deus está fazendo na sua vida, Deus não está fazendo por causa de você, e nem Deus vai fazer por causa de mim. Deus está fazendo por amor do nome dele e nada mais. É o nome de Deus que é glorificado, é o nome de Deus que é engrandecido. Aí Davi disse assim: toda essa minha petulância, essa minha autossuficiência, esse meu orgulho é porque eu tinha prosperidade. Algumas traduções colocam enquanto eu estava na montanha, ou seja, no lugar seguro. Mas deixa eu dizer para você, esse texto me fala três coisas. A primeira, que nós somos manipuláveis. Sim, o ser humano é manipulável, ele é fácil demais se envaidecer com pouca coisa. Segunda coisa, corações sinceros também podem se dobrar diante da vaidade. Ninguém está dizendo que o coração de Davi é difuso, confuso, digressivo, não, prolixo. O coração deste homem é sincero, mas mesmo corações sinceros podem se dobrar. Em terceiro lugar, que a Bíblia está dizendo aqui, é que muito mais importante, olha só, muito mais importante
do que a provisão é o provedor. Davi está dizendo assim: eu adquiri esse sentimento errado por causa da provisão que Deus fez na minha vida. Mas Davi reconhece quando a disciplina chega, quando a prosperidade vai embora, quando o reino começa a sair das suas mãos, quando a coisa começa a sair do controle. É Deus dizendo para você: tira o olho do presente, coloca os olhos no presenteador. Fica de pé, irmãos. Quantas pessoas aqui colocam os olhos no presente? Aí fica aquela: eu não vou para a igreja hoje porque eu tenho que tomar conta desta grande empresa. A empresa foi Deus que deu. Eu não vou para a igreja hoje porque eu tenho que sair com a minha namorada. Às vezes a namorada Deus deu para aquele caso com ela. Eu não vou na igreja hoje, eu não tenho mais tempo para Deus porque eu estou... Você lembra lá em João, sabe? Quando os discípulos fazem aquela grande pescaria, aí chega o rabino da Galileia, ele já está transfigurado, ele já ressuscitou, sabe? Aí ele acende uma churrasqueira, o Cheddar gostava de um carne assada. Aí a churrasqueira: o fogo está aqui, o fogo, o carvão, a brasa, isso. Tem peixe? Tem. Aí pegaram aquele horror de peixe. Lá tem, até a pesca da multiplicação tem algumas interpretações sobre se aquela é uma, se aquela outra é outra, se são duas, se são três, nem quer saber disso. Aí diz a Bíblia que deram o peixe, quando ele partiu, eles descobriram que era ele, aquele que está passando aqui nesta noite. Aí diz a Bíblia que Jesus vai embora, ele é o provedor, ele vai embora. Você pode dizer amém por isso, irmãos? Aí Pedro fica com a provisão. Era muita provisão, era muito peixe. Mas a luta começa em Pedro e logo ele vence. Porque entre permanecer com a provisão e correr atrás do provedor, diz a Bíblia, e Pedro, deixando tudo, põe a mão no seu coração. Por isso que é importante o cidadão ser fiel a Deus, no dízimo, na oferta. Por isso que é importante o cidadão cativar o seu dinheiro diante de Deus e dizer assim: quem vai servir ao Senhor são os presentes. Eu não vou ser dominado por presente, nem por provisão. Se precisar escolher entre provedor e provisão, eu fico com